Fala aí galera, beleza? Eu sou o Thiago Dias, esse aqui é o Cyber Thiago canal e hoje eu vou falar sobre o filme Bandersnatch da Netflix. Bora lá? Esse filme é bem complexo e ele deixa sua cabeça louca porque ele apresenta muita informação que faz você parar pra pensar, inclusive até sobre teoria da conspiração. Enfim, o filme conta a história de um garoto de 19 anos que mora na Inglaterra do ano de 1984 e ele é programador. E ele tá querendo criar um jogo baseado em um livro que ele achou nas coisas da mãe dele. Esse jogo tem o mesmo nome do livro e chama Bandersnatch. Esse livro possui a característica de você poder ter finais diferentes conforme as escolhas que você faz durante o processo de leitura para os personagens, que é mais que dá uma relação de metalinguagem aí, pois é exatamente aquilo que a gente está fazendo com o próprio filme. E o personagem, ele mora com o pai dele, chama Stephen Butler, e ele tem um problema traumático por ter perdido a mãe dele quando ele era muito novo, devido a um brinquedo dele ali. Houve uma discussão entre a mãe e o pai dele ali e ela acabou perdendo um trem que ela costumava pegar, pegou um outro trem, esse trem bateu e a mulher morreu. E o pai dele é sempre ali sendo um bom pai, inclusive colocou ele na terapia e tudo mais, mas ele tem essa dificuldade porque ele também acha que a culpa é do pai dele. E o interessante do filme é que ele permite que você possa fazer escolhas para o personagem Stefan que vão determinando ali o desenvolver da história, que pode ter 40 minutos, ou seja, você pode chegar ao final em 40 minutos, ou então, depois de 1 hora e 50 minutos aí, chegar ao final definitivo, o chamado True End, né? Conforme os gamezinhos que têm a mesma jogabilidade aí apresentam. A intenção realmente é você jogar. O filme coloca vários questionamentos em ação. Dentro deles, a possibilidade de você se perguntar sobre se o livre-arbítrio é real ou não. E não só isso, o filme também tem várias referências aí sobre a cultura geek em geral. Inclusive sobre o filme Donnie Darko, onde você trabalha com essa possibilidade de um final diferente conforme determinado movimento do personagem. O filme Donnie Darko não é um filme interativo, é com Jake Gyllenhaal, mas determinado movimento que o personagem fazia ali, ele escolheu depois modificar alguma parte da história ali. Inclusive até a ideia do coelho disparando esse processo psicológico ali nele. O que acontece também com esse personagem, com o Stephen Butler desse filme. E o Stephen, ele vai até Tuckersoft, ele conseguiu ali a possibilidade de ter o seu jogo, enfim, produzido. E é uma das primeiras escolhas que a gente faz ali, inclusive, que determinou a história, é se a gente aceita fazer parte dessa empresa dentro daquele acordo proposto pelo gerente dela ou não. Tem um outro personagem muito enigmático mesmo, bastante enigmático, que é o Colin. E esse Colin, ele parece ser a entidade Bandersnatch que o filme fala, né? Que seria, no caso, ele é uma entidade emprestada do autor de Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll. Aparece numa continuação da história da Alice e também faz referência ao Lewis Carroll na questão do espelho, porque o filme também mostra o fato de o espelho ser um acesso a uma realidade paralela, onde você pode ir para o passado e modificar a história. Isso é bem interessante. Outra referência que o filme faz são os vários episódios de Black Mirror. Então, o jogo principal mais famoso produzido até então pela Tuckersoft é o Metalhead, que faz referência a um episódio da 4ª temporada de Black Mirror. O nome da própria empresa, Tuckersoft, faz referência ao Tuckers do episódio San Junipero, que é aquele onde as garotas lá dançam imersas em uma realidade virtual que se passa nos anos 80. Tem uma referência ali ao episódio Queda Livre também, que é aquele que a moça avalia. Enfim, a história é bem legal, ela deixa sua cabeça louca, fala sobre uma realidade ali, mostra o ponto de vista sobre o game Pac-Man, muito louco mesmo, assim, que você fica assim, mano, caraca, é verdade, estão zombando nossa cara ali. Brinco com essa ideia de teoria da conspiração. E o que eu acho legal é que a arte de propaganda do filme, ela ilustra uma coisa que faz referência com a metafísica e com teorias aí que envolvem espiritualidade ou espiritualismo, que é a questão do multiverso espiritual e a conexão do indivíduo a esse multiverso por meio da glândula pineal. E a arte de propaganda do filme, que eu vou colocar a imagem aqui, mostra o personagem Stefan em sessão, ou seja, em corte, e vários eus dele ali emergindo daquele pontinho que parece corresponder muito à glândula pineal. O filme explicitamente não fala nada disso, mas a ilustração de arte, de divulgação dele, mostra isso. E tem até uma pesquisadora aqui do Brasil, que chama Maria Pereda, vou deixar o canal dela aqui para vocês aqui embaixo, que fala muito algo parecido sobre isso. Eu achei assim uma coincidência, será coincidência mesmo, absurda. Outro fato interessante é que o filme deixa claro para você que apesar de você escolher, não é você quem determina o final. É isso que é interessante. Você determina qual você vai assistir, qual caminho você vai percorrer, mas para ter um true end, para chegar no true end de fato, você tem que responder as perguntas de acordo com a certa indicação
que os personagens vão dando. A própria psicóloga, porque o menino faz terapia, o Stefan faz terapia, ou o pai dele, eles vão fazendo perguntas que subliminarmente te indicam qual a resposta que vai levar ao true end de fato, que seria o final verdadeiro, o final mais interessante. E isso é legal, você tem que ficar ligado nisso quando vê. Ele faz muita referência ao Donnie Darko, como eu já falei, inclusive na ambientação de tentar pegar aquela coisa meio assim, sabe? Aquela coisa meio... como se fosse um sonho ali. Mas a trilha sonora também faz bastante referência aos anos 80. Aliás, o filme se passa, como eu já falei, em 1984. Ele faz uma referência ao Orwelliana aí, inclusive uma discussão entre o Stefan, uma conversa entre o Stefan e o personagem Colin. Você tem uma descrição, inclusive, que envolve essa visão sobre o jogo Pac-Man, que flerta com o mundo de Orwell. Por isso, inclusive, a história se passa em 1984 e não no futuro distante ou no futuro próximo, aí, como geralmente os episódios de Black Mirror passam. Essa história vai contra, né? Ela passa lá no passado. E data marcante. Enfim, é bem interessante. A gente tem aquela ilusão ali, que até uns finais que mostram isso, de que somos nós que estamos fazendo as escolhas que determinam o final, mas de certa forma existe um processo de indução ali. Então, você é imerso na história sobre realmente existe livre-arbítrio ou não. Tem uma parte assustadora que aparece o demônio Parks, que é o Bandersnatch, que assusta um cadinho também. Enfim, assista. Lembra um pouco Você Decide, aquele programa que tinha na TV antigamente, só que de uma forma um pouco mais explícita, um pouco mais direta. Essa ideia não é original, essa ideia de você ter um filme interativo. A própria Netflix já faz isso em produções infantis há mais de um ano. E um primeiro filme, não sei se é o primeiro, mas teve um filme nos anos 60 que fez isso também. É legal, cara. Enfim, eu gostei, assusta um pouco, prende. Não tenho paciência pra ver todos os finais, eu vi só um, tá bom? É isso aí, galera. Valeu, abração.